Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus da glória. Santo é o Senhor Deus. A missionária falou aqui, né? Pregador já tá, irmão. Não sou pregador, não. Pregador é domingo que prega aqui, ó. Sou só uma taquara rachada que, pela misericórdia, traz uma palavra, tá? Amém. Eu vou trazer algo aqui para os irmãos que Deus ministrou no meu coração, neste Salmo 23. E peço aos irmãos que talvez você não esteja acostumado a ouvir, né, o Salmo dessa forma que eu vou estar trazendo, mas não se escandalize também, por outro lado, procure ouvir o que Deus tem para você. Aleluia! O que Deus tem para mim. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma perspectiva do propósito de Deus para a tua vida. Aleluia! Você vai saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. Vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me na mesa, na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Algumas expressões são diferentes, mas deu para a gente realmente entender que este salmo é um salmo que ele começa no pasto e nos leva à mesa. Então, nós precisamos entender que o salmo começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, este salmo está falando do que Deus quer que a gente seja, naquilo que Deus nos projetou para que a gente seja. E na verdade, quando diz nada me faltará, vai falar de uma pessoa que o Senhor quer que seja completa, onde nada lhe falte. E às vezes nós podemos correr algum risco em interpretar este nada me faltará de uma forma de que quando Deus me chama, eu vou ter sempre uma vida boa, uma vida tranquila. Eu vou sempre viver na bonança, eu vou sempre viver uma vida abastada, uma vida rica, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E então a gente pode ter essa perspectiva errada, errônea, quando a gente olha para este salmo e observa quando diz assim: leva, ele diz no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Outras versões está: ele me faz deitar, ou deitar-me em pastos verdejantes. E diz ainda mais: leva-me para junto das águas de descanso. Outras versões: leva-me às águas tranquilas. E versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Então, é preciso a gente entender que esse período é o período da
E o que este salmo está nos mostrando vai nos falar acerca de maturidade. Este salmo vai nos falar daquilo que Deus quer que a gente seja, uma pessoa madura, uma pessoa que possa crescer e alcançar o objetivo desse crescimento, que saia da infância e alcance a maturidade. Então este salmo vai nos mostrar que verdadeiramente, às vezes, nós interpretamos como este salmo que ele me faz deitar em pastos verdejantes. Quem que deita sobre a comida, irmãos? Quem que deita sobre a comida? A criança, o bebê, ele deita sobre o peito da mãe e se alimenta. Então esse salmo está dizendo que a nossa parte de infância, essa parte que pode ir até os 5 ou até no máximo aos 6 anos de idade, aonde a gente deita sobre a comida, onde a gente se alimenta. Ele me leva às águas tranquilas. Quem precisa de água tranquila, que não pode beber água revolta, água em movimento, criança. Criança. Diz assim, ele refrigera a minha alma. Quem precisa de refrigério, que não sabe buscar o lugar fresco, que não sabe buscar aonde está a sombra, que não sabe buscar aonde está o descanso, a criança, ela precisa desse cuidado. E é isso que este salmo está dizendo, que nós vamos passar por este período, aonde você vem para Cristo, e você está sendo cuidado. Aleluia. E a providência de Deus está todos os dias na sua vida. E você está recebendo bênção. E você está alcançando a maioria das coisas que você almeja. Até que de repente, parece que as coisas mudam. Parece que Deus já não está te ouvindo mais. É porque você se esqueceu que a vida de criança não é para sempre. Aleluia. Porque agora o Senhor quer te pegar pelas mãos e dizer assim: eu vou te conduzir pela vereda da justiça. Aleluia. Mas às vezes nós queremos continuar como criança, dependendo de Deus a todo momento. É claro que nós somos dependentes de Deus a todo instante. Mas não nessa dependência de dá-me. Por isso que Deus faz com Israel o quê? Deus vai lá, manda uma coluna de fogo de noite para eles não sentir frio, uma nuvem durante o dia para refrescá-lo e guiá-lo. Deus manda maná no deserto, pão no deserto, Deus manda carne no deserto, Deus manda água sair da rocha. Mas quando chega a terra prometida, Deus diz: agora, se vocês quiserem, vocês vão ter que plantar para colher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor quer nos levar a essa maturidade. E às vezes nós queremos continuar com 50, 40, 30, não sei quantos anos ainda como criança pedinte. Porque hoje nós estamos celebrando, o pastor colocou lá no grupo, o dia da reforma protestante. O dia que foi declarado lá naquela igreja na Alemanha, aonde Lutero gravou ali aquelas teses, 95 teses, trazendo a reforma protestante, dizendo o quê? Dizendo que agora a Bíblia não estaria mais presa como ficou por 1000 anos, mas que agora cada um poderia ler a palavra de Deus e entender o que Deus tem para cada um de nós. E então, olhando para este ponto, nós observamos que o Senhor, Ele quer nos levar à maturidade, ao crescimento. E às vezes, irmãos, nós achamos que Deus, como eu disse,
sobre a fé protestante. E uma dos 5 sola que Lutero falou, sola fides, em latim, que significa só fé. Mas o que é fé? E às vezes a gente acha que fé é para eu conseguir aquilo que eu quero, que fé é para eu conseguir aquilo que eu desejo, como se Deus existisse para satisfazer as minhas vontades, quando na verdade o que Ele me ensina a orar é orar dessa forma: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é a minha, mas é a dele. E às vezes eu quero, porque eu não entendo o meu propósito. E qual é o meu propósito? O Salmo 23 vai nos falar isso. Ele me guiará pela vereda da justiça. E o que é justiça, irmão? Justiça é o prumo de Deus. Um prumo, quem é pedreiro sabe, é para colocar a parede reta no prumo. E o prumo de Deus, a justiça, é para quê? É para que eu agora, não sendo mais criança, eu possa estar de acordo com aquilo para qual Deus me destinou que eu seja. E o que Deus quer que eu seja? A semelhança e imagem do seu Filho, Jesus Cristo, o justo. Como eu disse, a fé não é para formar crente, a fé é para formar justo. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a fé não é para formar crente, a fé é para formar justo. E a gente acha que a fé é para que eu possa crer e que algo aconteça, algo vai acontecer. Não, a fé é para nos formar justo. O que é justo? Parecido com Cristo. O irmão aqui, o evangelista José, sempre diz um versículo de João, que assim como ele andou, nós também devemos andar. Então o Senhor quer me levar pela vereda da justiça. Que vereda é essa? A vereda que Jesus andou. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Que caminho é esse, irmãos? Aleluia. Que caminho é esse? A gente acha que Jesus é o caminho para o céu. Sim, Ele é o caminho para o céu, cara. Mas não é isso que Ele está dizendo, eu sou o caminho. Se você, porque caminho na Bíblia não é distância, caminho na Bíblia não significa comprimento, não significa longitude, caminho na Bíblia significa direção, caminho na Bíblia significa processo, caminho na Bíblia significa andar por aquilo ali, obedecer aquele princípio. Caminho significa isso. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Você diz assim: faça como eu fiz, viva como eu vivi, eu sou o caminho. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, nós não entendemos o Salmo 23, porque ele diz: guia-me pela vereda da justiça. Por que ele faz isso? Porque eu sou o bambambam? Não. Porque você tem tantos anos de cristão? Não. Porque você é dizimista? Não. Porque você prega bem? Não. Porque você canta bem? Não. Guie pela vereda da justiça por amor do seu nome. Tudo que Deus faz na minha e na tua vida é pelo nome dele. Não é pelo nosso nome. Não é para engrandecer você, não é para me engrandecer, é para engrandecê-lo, glorificá-lo. Por amor do seu nome, o nome de Jesus. Por amor do seu nome, é que Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Você não estará só, mas Ele estará te guiando pela vereda da justiça. Para quê? Para que você cumpra o seu propósito. Com o propósito, sair do pasto e ir para a mesa. Sair do pasto e ir para a mesa. Às vezes nós queremos ficar só no pasto.
Jesus nasceu numa manjedoura. Sim ou não? Sim. Nasceu numa manjedoura. E aí? Ele ficou a vida toda na manjedoura? Não. Ele cresceu. Ele obedeceu o processo. E ele chegou na mesa, aonde ele diz: eu sou o Cordeiro que foi morto por vocês. Eu sou o Cordeiro. Eu sou o pão que foi partido por vós. E ele vai dizer isso na mesa. E as pessoas que não conheciam Jesus iam conhecê-lo na manjedoura. Porque na manjedoura é onde animais e humanos são a mesma coisa. Estão ali para comer. Na manjedoura é o lugar onde as pessoas que não conhecem a Cristo, eles vão buscar o quê? Somente aquilo que lhes satisfaz. Ah, se Deus não me der isso, agora faz cara feia. Se Deus não fizer isso, agora eu não quero servir mais a Deus. Porque está buscando ainda Jesus no coxo. Ainda está buscando Jesus no coxo. E a verdade é, irmãos, que quem conhece a Jesus está buscando Jesus em espírito e em verdade. Aleluia. Entendendo o processo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode não faltar comida em casa. Pode também faltar comida em casa. Pode não faltar emprego. Pode também não ter emprego. Nada me faltará. Pode ter roupa. Pode não faltar. Mas também pode não ter roupa. Pode, irmãos. Pode você estar triste. Pode. E pode você estar alegre. Pode você ter vitória e pode você ter derrota. Porque esse é o caminhar do cristão. Aleluia. Não é uma linha reta, aonde tudo agora vai dar certo, não. E é por isso que a Bíblia vai dizer, ela vai dizer que o servo, se ele continuar como menino, que o filho, se ele continuar como menino, nada ele difere do servo. Paulo disse aos Gálatas. Se ele continuar como menino, ainda que ele seja senhor, mas ele vai continuar sendo igual os escravos. Mas se ele alcança a maturidade, agora ele é filho. Porque ele evoluiu. Porque ele alcançou o objetivo, o propósito de Deus. O propósito meu e teu, de Deus, é que a gente possa crescer. Possa crescer para quê? Nós vamos chegar lá. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aí o versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então eu e você, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Que vale da sombra da morte é esse, pastor? É o lugar dos nossos medos. É o lugar dos nossos medos. Porque a Bíblia diz que onde tem o medo, não opera a perfeição. Então é preciso que nossos medos se caiam. É preciso que nossos medos se quebrem. É preciso que nós paremos de ter medo. Medo de quê? Medo de buscar o nosso propósito. Medo de buscar ser aquilo para o qual Deus nos chamou para que sejamos. E às vezes, irmão, nós passamos por tantos lugares que são vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte, muitas vezes não vai ter amigo, não vai ter o parente. Às vezes o pastor da igreja até nem vai ver. Porque é você e Deus. Aleluia.
É Deus tratando você, é Deus me tratando, para que a gente perca o medo. E no vale da sombra da morte, o Senhor vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Então o Deus que está no pasto é o mesmo Deus que está com você no vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, no vale da sombra da morte, você não tem medo, porque a vara que o Senhor tem na mão, ela te protege de quem? Te protege do inimigo. E o cajado que ele tem na mão te protege de quê? De você sair do aprisco, de você cair no abismo do vale da sombra da morte. Ele vai te puxar para o caminho, porque Ele está comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E essa confiança vai me levar à maturidade. É essa confiança que vai me fazer de deixar de ser menino. Confiar que o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente os meus maiores medos, mas o Senhor vai estar comigo. Vocês lembram o que Jó escreveu? O mal que eu temia, aquilo que eu tinha medo, veio sobre mim. Muitas vezes você vai permitir que aquilo que você tenha medo venha sobre você. É o vale da sombra da morte. Para quê? Para que depois você possa dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque é na angústia, é no sofrimento, é na perseguição, é no momento ali da dor, é no momento que você não sabe o que será, é no momento que você não sabe como vai ser. É naquele momento que você não tem força, não tem recurso, não sabe como agir. No vale da sombra da morte é que você lembra: tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor está nos guiando pela sua palavra. Não estou contando histórias de carochinho, estou trazendo a palavra. Se você tem o Espírito de Deus, você com certeza, Deus está ministrando também ao teu coração. Assim como nos. Então que nós olhando para esse texto, vamos entender qual é o propósito da ovelha. Qual é o propósito da ovelha? Aí o salmista vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E às vezes a gente, irmãos, gosta daqueles hinos que diz que você vai me ver lá no alto e vai ter que me aplaudir porque eu alcancei essa vitória. Tipo de coisas que nos engrandecem. Tipo de coisas que a gente bate no peito e fala assim: olha, Deus não cuida de vocês, mas de mim Deus cuida. Deus não ama vocês, mas Deus me ama. Olha só o que Deus faz comigo. Olha só o que... Mesa não é nada disso, irmãos. É preciso você entender que o salmista está dizendo de ovelha. Como que a ovelha chega na mesa, irmãos? Quando vira cordeiro morto na mesa. E qual é o propósito então, pastor? É que alcance a maturidade de virar cordeiro. Porque Jesus não é uma ovelha que está no trono, mas Jesus é o cordeiro que está no trono. Você pode dizer graças a Deus? Porque Jesus não é ovelha, mas ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia vai dizer exatamente isso: que quando eu entendo que eu sou ovelha, eu vou ter que virar cordeiro. E como que eu viro cordeiro? Sendo jantar. Sendo jantar. Me oferecendo.
assim como Cristo, Ele se ofereceu por nós, sendo nós inimigos dele, nos tornando irmãos dele. Aleluia. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, significa que o Senhor quer que você dê a vida ainda para aqueles que sejam seus inimigos, para que eles se tornem irmãos como você. Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. É isso que Deus quer, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer exatamente sobre isso. Exatamente o que Jesus quer que nós sejamos. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, ele está mentindo para si mesmo. Está enganando a si mesmo. A Bíblia vai dizer que aquele que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia. É isso que a Bíblia vai nos mostrar, irmão. Não existe outro caminho. E às vezes nós queremos criar um caminho para nós chegarmos ao lugar de felicitações, como está dizendo aqui. Mas a Bíblia ela vai deixar claro para nós que o Senhor não nos promete felicidade. Quem promete felicidade é o capeta. O Senhor nos promete alegria, contentamento, na abundância ou na escassez. O Senhor nos promete alegria, regozijai-vos sempre na presença do Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo diz assim? Porque eu sei ter fartura e sei também passar necessidade. Sei ter abundância, mas sei também passar fome. Eu sei me vestir, mas também já passei por nudez. Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele vai dizer: regozijai-vos sempre na presença do Senhor. Se nós, eu digo nós, irmão, estou me colocando também, não estou aqui porque eu estou pregando, sou melhor que os irmãos, não. Mas também estou me colocando no processo de entender, que no processo que Deus vai falar, nada me faltará, é que eu já sou completo em Cristo, porque Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aleluia. Então pode voltar até algo material, mas não pode voltar a alegria, a presença do Senhor na minha vida. Pode voltar. Aleluia. Dinheiro, pode voltar carro, pode voltar casa, pode voltar saúde. Porque não é pelo fato de você ser cristão que você não vai ficar doente, vai passar pelo vale da sombra da morte. Agora eu sou cristão. Não, vai ter dia que Deus vai curar, mas tem coisa que Deus não vai curar. Não é porque Deus não tem poder, mas é para que você aprenda o processo. Aleluia. O processo de quê? Deus Santo. De que o Senhor não me chamou para ser somente ovelha, mas também para ser cordeiro. E é por isso que Ele diz: eis que vos entrego como ovelha no meio de lobos. Aleluia. Que ovelha para no meio de lobo, irmão? É comida, é temporada. Deus Santo. O Senhor está querendo dizer o seguinte: eis que eu vos envio para dar vida para aqueles que, ainda que sejam lobos, mas que vocês morram em favor de que eles se tornem um, assim como eu sou um bom pai. Aleluia. Então, este processo de você precisa entender, irmãos, porque senão nós vamos viver aquele crente ioiô, para cima e para baixo eu vou. Se as coisas vão bem, oh glória, aleluia. Se as coisas estão mal, aí igual o pastor falou aqui no estudo bíblico, entra na igreja com um caramujo, se arrastando, sem força, sem nada. Então, irmão, nós precisamos entender o agir de Deus na nossa vida, porque Deus quer que nós sejamos alguém que nesse processo entenda o propósito. E o meu propósito, ele se cumpre quando eu encontro o outro. Eu tenho algo para transmitir para o outro, porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é para o outro. Aleluia. E é isso que a Bíblia vai dizer. Porque às vezes a gente acha que o que eu tenho é meu. A gente vai
parte no peito é meu. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que o seu propósito é você entender que o que você tem é até encontrar o outro que esteja precisando daquilo que você tem. Porque esse nada me faltará não significa que você não vai faltar pão. Não, mas significa que você jamais não vai ter o pão para ajudar aquele que precisa. Porque muitas vezes você vai ficar sem comer o pão, mas você vai ter pão para quem precisa. Porque esse é o propósito de Deus na minha e na tua vida. Irmão, às vezes nós estamos querendo não entender o processo de Deus. E o processo de Deus, ele pega a ovelha lá da zona de conforto e agora leva ela para conhecer o caminho de justiça, para conhecer a mesa, antes do Senhor dizer para ela: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. E às vezes nós queremos chegar logo deste final, sem entender o processo de Deus. Aceite o processo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos aceitar, digo aceite, nós vamos aceitar. Porque Deus, Ele é o nosso Senhor e o nosso pastor. Ele quer nos guiar para que a gente possa viver eternamente, para sempre, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente seja aquelas pessoas que estejam pronto a se doar e a se dar, porque a palavra amar, HP, significa se dar em favor do outro. Porque amar é dizer eu te amo, eu te amo. Não, mas é se dar. E às vezes nós não entendemos isso. E nós estamos na igreja buscando lugares altos para nos protegermos. Porque a gente tem medo de pegar a nossa cruz, porque cruz fala de morte. Jesus diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Mas a gente fica com medo, a gente quer os lugares altos do templo. E quem leva o ser humano para os lugares altos do templo é o diabo. O Espírito Santo, ele te leva para o deserto. Então é esse processo que nós precisamos entender. E quando nós entendemos que Deus vai sempre nos levar para nós servirmos ao outro, nós vamos parar de questionar Deus. Senhor, me dê um marido melhor. Não. Me dê um marido que eu quero. Quem vai dar o marido que você quer é o capeta. Porque Deus vai te dar o marido que você precisa ser, a mulher que ele precisa para conhecer a Cristo. Deus vai me dar a mulher que eu preciso, ou melhor, que ela precisa, para que ela possa conhecer Cristo através de mim. E todas as vezes que eu não faço isso, eu estou falhando, eu estou entrando novamente no processo. Então, irmãos, não questione Deus, o que é de Deus. Não questione o trabalho que você está. Senhor, precisamos de um trabalho melhor. Seja a pessoa que aquele trabalho precisa para conhecer a Cristo. Esteja na mesa como um cordeiro. Às vezes você está questionando a igreja. Seja na igreja o membro, o obreiro, a obreira que a igreja precisa para você ajudar. Porque quando a gente entende isso, nós paramos de nos preocupar. Porque a nossa funcionalidade, eu já estou terminando, a nossa funcionalidade não é eu quero, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim, não me deram oportunidade hoje, só o pastor que prega. Irmãos, aqui é só um lugar de encontro, mas é lá fora que nós pregamos, é lá fora. O pastor está sempre trazendo isso para nós.
Ela glória que nossa funcionalidade, como aqueles que estão dispostos a estar na mesa para morrer em favor do outro, servindo o outro. Que Deus nos ajude, que nós possamos, assim como Cristo, sair da manjedoura e alcançar a mesa. E na cruz a gente dá o grado de vitória. Deus nos abençoe. Amém.